nós não temos alguns... Quando lemos alguns salmos, a gente não tem... Em boa parte deles, a gente tem o contexto, a gente sabe a situação. Principalmente os primeiros salmos, a gente sabia qual que era a situação que Davi estava passando. Principalmente aquela perseguição de Saul ou a rebelião que Absalão fez e expulsou Davi e perseguiu o próprio pai. Mas tem salmos que a gente não sabe. A gente olha para a história de Davi e fala, puxa, mas parece que Davi nunca passou por momentos assim. Tipo aquele Salmo 40, e esse salmo aqui, a gente não enxerga na história de Davi um momento semelhante. Mas o tipo Samuel, que escreveu boa parte da história de Davi, ele não está preocupado em colocar toda a biografia, todos os cafés da manhã que Davi tomou, tudo aquilo que aconteceu. Mas essas coisas que muitas vezes Davi relata são coisas naturais que podem acontecer e que aconteceram. Davi é um homem de batalha, de vitórias, mas é um homem também que há relatos de fracasso, há relatos de dúvidas, há relatos de sofrimento, há relatos de angústia, há relatos de opressão de inimigos, há relatos de disciplina sobre a vida dele. E esse salmo de hoje vai falar sobre o vale da enfermidade. O Salmo 40, que nós estudamos há 2 domingos atrás, domingo passado, nós estudamos que texto mesmo? Qual que era o texto que nós estudamos domingo passado? João 3,16. Você sabia que esse versículo é o versículo mais conhecido de todo mundo? E um certo pastor, um dia, numa igreja, começou a pregar o João 3,16. No outro domingo, ele pregou o João 3,16. No outro domingo, ele pregou o João 3,16. E o que fala esse texto? Esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, depois da terceira ou quarta vez que o pastor seguidamente estava pregando esse João 3,16, um irmão da igreja falou, pastor, por que é a quarta vez já que o senhor está pregando João 3,16? Aí ele falou, sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No domingo ele pregou de novo, pastor, por que João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... Pastor, por que? Ele falou, porque Deus amou o mundo. Sabe, algumas vezes a gente tem interesse por tantas coisas, conhecer tantas coisas, e saber, e ter uma promessa aqui e tal para mim. E a gente esquece de que tudo gira em torno de que por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a mensagem de toda a Bíblia. E tudo aquilo que está escrito está em volta disso daqui. Inclusive esse Salmo 41. O vale da enfermidade. E o versículo aqui que eu coloquei, puxei aqui para ser a ideia do Salmo, é o versículo 3, que ele começa, o Senhor, depois ele fala algumas coisas, restaura a saúde. Por causa dessa frase do versículo 3, a gente pode imaginar que o que Davi passou nesse salmo não foi um momento, como eu, há quase em torno de uns 2 meses, acho que foi desde a ferida, depois a primeira cirurgia, de biópsia, segunda cirurgia, e ainda agora vou ter que fazer funilaria, Então, em torno de 3, 4 meses aí. Talvez a experiência de Davi foi muito mais longa. Agora, nós temos os recursos que nós temos hoje. Mas, naquela época, tinham pessoas que trabalhavam com esses cuidados, com remédios manipulados, mas nós não tínhamos recursos. Apesar de Davi ser rei, ter todo o conforto do palácio, ele não tinha esses recursos, essa ciência que nós temos hoje de como cuidar de alguém que está em enfermidade. Possivelmente essa enfermidade de Davi o levou para a cama.
E ele ficou imobilizado, sem poder sair dali, por muito tempo. Eu não sei se a gente pode imaginar 6 meses ou até 1 ano, não sabemos. Não temos nenhum registro, nenhuma história por trás que talvez indique isso. Mas a questão é que os cuidados que Davi exigiu foram muito grandes. E aí a pergunta que fica, então, Davi sendo rei, ali, naquele ambiente, com pessoas tendo que cuidar do reino, tendo que levar a nação de Israel a ser uma nação teocrática, que tinha um Deus que deveria ser adorado, honrado, louvado. Ele tinha muitas responsabilidades. Como ele manter essa alegria? Então, nesse salmo, nós podemos tirar vários tipos de mensagens, várias inclinações de mensagens, mas eu acho que, um pouco por causa do que eu passei esses dias, eu acho que esse salmo pode nos ensinar em como nós podemos ajudar pessoas que estão no vale da enfermidade. Na sua vida, você já passou por um momento onde você teve contatos com tantas pessoas passando pelo vale da enfermidade, como os nossos dias, como o começo de 2020 até agora? Você já teve uma... Não sei se vocês perceberam, mas eu acho que há 2 meses atrás, ou talvez mais, a Ana pode ter um pouco certeza, mas na nossa igreja, durante em torno de 10 dias, faleceram, eu contei, eu acho que deu 11 pessoas relacionadas, assim, bem perto da gente aqui. Vocês perceberam isso? Rogério teve a cunhada? Não, o cunhado, primo, mais alguém? E tio. A Ana, no começo do ano, teve o irmão, depois o pai, a mãe e a irmã pegaram Covid também, a irmã não teve quase nenhum efeito, mas a mãe foi um milagre de Deus ali. Agora a Ana teve mais a tia e prima nessa semana. A Edneia teve o irmão. Quem mais aqui? Tem mais alguém? Hã? A mãe da Mirna. A mãe da Patrícia. Eu tive vários amigos, pastores, mais novos do que eu, mais fortes, mais atléticos até. E alguns ex-alunos, que foram meus alunos, que a gente tinha um carinho por eles, muito prósperos no ministério. De repente, entubou, e pouco tempo depois estava falecido. Eu tive vários amigos, pais de ex-alunos queridos nossos, amigos nossos, vieram a falecer. Eu tive amigos que ficaram... esqueci o nome. O Dilian foi um deles, mas o outro lá, não é Tutuí, esqueci o nome. Ele ficou quase mais de meses, né? E ali, naquele desconforto, sedado, entubado. Então, esse texto aqui, apesar de termos uma distância muito grande, mas situações semelhantes que Davi passou, nós também podemos passar. E esse salmo nos ajuda como nós podemos ajudar pessoas que estão nesse vale da enfermidade. Na Bíblia nós encontramos vários vales. E apesar de ser um local geográfico, e a ideia de vale também serve para ilustrar algo que você está num lugar baixo, o vale é um lugar baixo, e existem montanhas ao redor, e quando você é levado para esse lugar com o seu exército, praticamente é um fim. Você entra em desespero, porque não tem saída, as saídas são cercadas, e você não consegue atingir os seus inimigos, e os inimigos podem atacar facilmente, até com estilingue, contra você. Então, se um dia você tiver esse tempo, pega uma concordância bíblica e veja todas as vezes que na Bíblia tem a menção de vale. Vale é caracterizado por um lugar
dificuldade, de sofrimento, de tentação, de sufoco. E a enfermidade, o leito da enfermidade, ele é isso para nós e para as pessoas. Então, vamos dar uma olhada como Davi nos ajuda a entender que, como igreja, como pessoas, nós podemos ajudar e também entender um princípio excelso, um princípio grandioso, de que quando a gente está nesse leito da enfermidade, como a gente deve pensar, como que a gente deve cuidar da nossa mente. Vamos ver aqui. Esse salmo começa com a mesma expressão do Salmo 1. Como ele termina o primeiro bloco, o primeiro livro do livro de Salmos, ele começa também com uma bem-aventurança. Ele começa dizendo o seguinte: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Davi fala que aquele que dá é mais bem-aventurado do que aquele que recebe. O princípio humano é você tem que receber glória, honra. Você tem que, as pessoas estão aí para você tirar alguma vantagem, para enriquecerem você, para trazer algo para você. E quando você ajuda o pobre, o que acontece? A ideia de pobre aqui é aquele necessitado, aquele fraco, aquele que não tem condições de dar nada em troca para você. Como isso pode ser verdade? Que Davi está falando, que é mais bem-aventurado, mais feliz, não somente de alegria, mas é a ideia de prosperidade em toda a sua vida. É aquele que cuida do pobre, daquele necessitado, daquele que está inválido. Tem uma alegria especial que vem de Deus, que Deus é que dá. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui, e vamos pegar nesse texto aqui, é que Davi fala que nós podemos ajudar as pessoas quando pensamos e sentimos como Deus. Foi Deus que veio atrás do homem. O homem se tornou rebelde, o homem se tornou fraco, miserável, cego, inútil em tudo o que ele faz com relação a Deus. Só queria manchar a glória de Deus, apesar de ter sido criado à imagem de Deus. E Deus vem em socorro. E ainda o homem esperneando, não querendo, se rebelando. Que nós vemos na Bíblia, todos os homens que foram enviados por Deus para expor a luz de Deus, para trazer, para laçar o homem de volta para Deus, eles foram perseguidos, foram mortos. E no final, Deus mandou o seu próprio filho, e o que aconteceu com ele? O crucificaram. Então a ideia, e Isaías fala de Jesus, né, que ele veio, ele morreu por nós, ele foi moído, que nós vamos celebrar a ceia, que lembra essa ideia de ele foi moído por causa das nossas transgressões, e ele se alegrou com o seu trabalho. Como pode isso? Porque quando a gente pensa e sente como Deus, nós podemos ter uma atitude correta com as pessoas com as quais nós vamos perder e não vamos receber nada em troca. Perder segundo uma visão humana. Lá em Atos 20, Paulo falou aos Efésios, falou que mais bem-aventurado é dar do que receber. E Davi fala aqui como é feliz aquele que se importa com o pobre. Esse é o coração de Deus, esse é o pensamento de Deus. O que você ganha ajudando uma pessoa enferma? Servindo de suiaco, né? O que você ganha com isso? Você perde tempo, se cansa no seu dia de folga. Eu tenho um pessoal aqui que é maluco, não sei que eles vão me ajudar nesses dias aí. Eu não sei falar. Perderam muito tempo, muitas horas, a Ana, a Elis, a Érica. Não sei, elas têm alguma coisa, um parafuso solto aí. Porque qual o benefício que elas têm? Nenhum.
E Davi fala, né? Em tempos de aflição, o Senhor o livra. Como o Senhor livra? E ele fala, o Senhor o protege. E lhe conserva a vida. Ele o faz prosperar na terra. E o livra de seus inimigos. Como que o pobre pode se livrar? O Senhor cuida dele quando fica doente e restaura a saúde. Veja os verbos diferentes aqui, dá a ideia que esse nosso Deus, em primeiro lugar, Ele cuida de formas específicas em situações diferentes. Deus, Ele tem um agir dele fantástico, para que cada situação específica Ele vai agir de acordo. Como que Ele faz isso? Usando anjos, entre aspas, pessoas. Então Ele usa uma pessoa para livrar, Ele usa outra pessoa para proteger, Ele usa uma pessoa para conservar a vida, Ele usa outra pessoa para livrar dos inimigos, e o Senhor cuida quando fica doente e lhe restaura a saúde. O que significa a palavra restaurar? Sarar, consertar. Literalmente, assim, no sentido mais normal da palavra em português, seria afofar o colchão. Sabe que uma das coisas mais tristes de alguém que está doente por muito tempo e deitado é que o colchão vai se moldando ao corpo, e aonde o corpo tem mais contato, o colchão vai ficando duro, aquilo fica um desconforto. E até nós temos os colchões, não sei nem o nome, mas nos hospitais os colchões ou tem uma manta em cima, que é tipo o colchão, eles falam de ovo, de casca de ovo, mas não é. Parece aquela caixa de ovo, né? Ele é para sempre, para quê? Para evitar as escárias, alguma coisa assim é o nome. Então, para que o corpo não comece a ter ferida. E constantemente esse colchão tem que ser mexido para ele. Então, os colchões antigamente, apesar de Davi ser rei, não eram como os nossos. E mesmo os nossos hoje em dia têm que ter esse cuidado. Então, a palavra restaurar na nossa língua significa afofar a cama. Então, Deus faz com que pessoas venham cuidar daqueles que têm. Deus envia pessoas com esse ministério para que dê um certo conforto para a pessoa. Para que ela tenha um pouco de alívio. Só que no original é mais do que isso. É mais do que afofar. É virar. Não é simplesmente dar uma mexida no colchão. É virar o colchão. A ideia que está por aqui é a ideia de pegar de baixo e jogar para cima. Tem a ver muito com a palavra nasa, em hebraico, que significa perdão. Isto é, Deus pega aquilo que está embaixo, está parado, e levanta. Faz a pessoa ter saúde, porque a palavra fala que restaura a saúde. Num certo sentido, isso daqui já é um sentido meio profético daquilo que Jesus vai fazer conosco. Por isso que Deus não está tão preocupado com as nossas... Porque nós dizemos que amamos a Deus e que Deus cuida de nós, mas algumas vezes a gente sente e parece que Deus não está tão preocupado com a saúde física que nós temos agora. Vocês não sentem isso? Vocês não sentem isso? Que parece que constantemente, ou várias vezes, nós passamos por umas enfermidades e nós dizemos que amamos a Deus, mas parece que Ele não está tão preocupado. E sabe que Deus não está tanto preocupado, não. Porque Ele quer despertar em nós um desejo por aquilo, o outro lado do colchão que temos pela frente.
Há várias vezes que a Bíblia fala, não ameis esse mundo. E o homem, a humanidade começa a cuidar dessa vida que nós temos aqui, que de repente a gente pode até chegar, se Deus mandar um bilhete, olha, se prepara, mês que vem eu volto, aí vocês vão ser arrebatados. É possível que nós, como igreja, chegamos para Deus, adia um pouco, está tão bom aqui. Então, algumas vezes, certos sofrimentos que Deus permite, é para atiçar em nós esse desejo de que o outro lado do colchão é muito melhor. Ele vai virar a nossa história. De tal forma inigualável. Então, por causa disso, Davi, ele ora. Senhor, tem misericórdia de mim. Cura-me, pois sou pecador. Eu não mereço de nenhum favor. Então, a primeira forma de nós cuidarmos de pessoas que estão no vale da enfermidade é pensar como Deus pensa. É pensarmos que nós somos instrumento de Deus para ajudar essas pessoas a terem um conforto nessa vida, mas sempre pensando, um dia Deus vai virar o colchão. Um dia nós devemos ansiar por isso. Segundo lugar, além de pensar e sentir como Deus, uma das formas que Deus pensa e sente, Ele demonstrou compaixão. E o que muitas vezes nós vemos quando pessoas entram numa situação de enfermidade, o que menos elas recebem é compaixão. E Davi fala, ele, o rei, não recebeu compaixão. Olha o que ele fala, meus inimigos, porém, enquanto Deus cuida, enquanto Deus restaura, os inimigos, porém, só falam mal de mim. Porque Davi estava numa situação frágil, há muito tempo, sem poder sair dali para justificar e se defender. Imóvel, dependente. E aí os amigos só falam mal de mim. Que tristeza. A ideia aqui, que vocês vão ver nos próximos textos, que tanto amigos como inimigos, todo mundo que estava ao redor, até o amigo íntimo, estavam começando a considerar Davi como um descartável. Não tem sentimento pior que quando uma pessoa adoece, esse sentimento surge na vida dela. Ela começa a olhar como as pessoas estão tratando, como ela está sendo tratada, e ela percebe que ela parece que é descartável. E até parece que as pessoas estão querendo que ele vá embora, para que eu não tenha que me preocupar. Não deve ser assim conosco, como igreja. Então, nós devemos demonstrar compaixão. Devemos entender o que a pessoa está sofrendo, o que é importante, para que ela não tenha esse sentimento de que é descartável. Então, olha só o que Davi fala. Só falam mal de mim. E olha o que eles falam. Quando ele morrerá e será esquecido? Já pensou? Você ouvir isso? Está doente ali e de repente você escuta assim, alguém no corredor, quando ele vai morrer? E será esquecido, ninguém vai se lembrar dele. Quer dizer, sua vida não vale nada, você é descartável. Davi fala que eles visitam-me como se fossem meus amigos, mas todo o tempo reúnem calúnias contra mim e depois as espalham por aí. Já viu isso? Talvez não tanto na intensidade que aconteceu com Davi, mas isso é uma coisa comum. E nós, como servos de Deus, nós devemos demonstrar compaixão e nunca agir dessa forma. Nunca, esse cara não morre. Quer esquecer dele. Não somente os inimigos, mas também aqueles que odeiam. Davi fala, todos que me odeiam falam de mim em sussurros e imaginam o pior. O que Davi mostra para nós que a própria pessoa
vai perdendo a esperança, mas ela está tendo que lutar em manter a esperança. E Davi fala que aqui há pessoas que jogam a esperança na lata do lixo. As próprias pessoas comentam, e isso afeta o emocional da pessoa enferma, que não tem mais esperança. Olha o que Davi fala. Todos que me odeiam falam de mim em sussurros, baixinho. E imaginam o pior. Ai, vai acontecer isso com ele, vai acontecer isso com ele. E, olha o que eles falam. Ele está com uma doença mortal, dizem. Nunca mais se levantará da cama. O que nós aprendemos que Davi aqui é que quando alguém está doente, nós, como servos de Deus, temos que alimentar, enriquecer a esperança dessa pessoa. Não falsas esperanças, mas evitar aquela história. Ih, minha avó teve isso aí, durou 3 meses, só morreu. É verdade? É, mas não deve ser contado. Agora, se eu alimento a esperança da pessoa, a pessoa vai adquirir forças para lutar contra aquilo e dar um bom testemunho e não se sentir o quê? Descartável. Para que você estará afofando e virando o colchão para a pessoa. Então, pensar como Deus pensa, né? Demonstrar compaixão e enriquecer a esperança da pessoa. Enriqueça a sua esperança e fortaleça a pessoa. Versículo 9, Davi fala que nós temos que fortalecer a nossa amizade leal. Se é um amigo nosso, agora nessa situação, talvez vai dar prejuízo para nós. Olha o que Davi fala, até meu melhor amigo. Possivelmente ele está falando de Aitofel, um grande amigo de Davi, um conselheiro de Davi, mas só foi o filho de Davi se rebelar, Aitofel mudou de lado, porque ele queria só tirar vantagem. Enquanto Davi era vantajoso, ter amizade de Davi, estar ao lado de Davi era vantajoso, ele estava ali pontualmente. Na hora que o filho fez uma rebelião e começou a tomar o poder, Aitofel passou a ser leal a Absalão. Nós temos que pensar, eu vou ser amigo leal, custe o que custar, ou eu só sou amigo porque eu tenho vantagens. E agora que a pessoa não me ajuda em nada, não me traz, não é importante para mim, eu deixo, abandono. Então, fortaleça a amizade leal, vá até o fim. Olha só o que Davi escreve. Até meu melhor amigo, em quem eu confiava, e com quem eu repartia meu pão, isto é, tomava café da manhã, almoçava, jantava, estava ali do meu lado, isto é, tinha intimidade, tinha comunhão, tinha confidências. Ele voltou-se contra mim. Então, quando alguém está no vale da enfermidade, a nossa lealdade é avaliada. Eu tenho que ir até o fim. E fortalecer isso. Por quê? Não há vantagem em ficar do lado de alguém que está doente. Versículo 10. Apesar de todos esses problemas que Davi teve com os amigos, com os inimigos, ele fala que ele encontrou em Deus um maravilhoso conselheiro prometido lá em Isaías. Ele fala, então, para esse amigão do peito, Davi foi e se colocou diante dele e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde para que lhes dê o que merece. O que Davi fez aqui? Ele fez algo que Tiago fala. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e ore. Uma das coisas, quando a gente olha esse texto, a gente tem a ideia de que se tem alguém da igreja doente, então chame a liderança da igreja, a liderança vem e a liderança ora pela pessoa. Mas é uma tradução errada.
O que deve ser feito é o seguinte: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros, os líderes da igreja. Eles venham e a pessoa que está doente, ore. Porque naturalmente, normalmente, quando nós ficamos doentes, a nossa disciplina de oração, a nossa vida com Deus começa a reduzir, porque nos sentimos pecadores, indignos e, em alguns casos, até nos tornamos ingratos diante de Deus ou amargurados com Deus, porque Ele está fazendo eu me passar por essa situação, a vergonha que eu estou passando. E algumas vezes, nós que somos grandes, né? Eu não, né? Mas temos certos valores, alguns critérios assim de não nos colocarmos muito de baixo. E quando você é internado, você não é dono de você mais. Eles tiram a tua roupa, mexem em tudo você, te dão uma anestesia, se apaga, você não sabe o que eles fazem com você ali. Então, toda aquela dignidade, toda aquela grandeza que você tem, que você zela, vai por água abaixo. E aqui, quando nós ficamos doentes, essa nossa intimidade, essa nossa ligação com Deus é muito afetada. E aqui Davi falou, tanto Tiago como Davi falou, a primeira coisa a ser restaurada, que deve ser restaurada, é a nossa intimidade, a nossa comunhão, a nossa ligação, a nossa conversa com Deus. E Davi fez aqui. Enquanto os inimigos estavam fazendo todo o mal, enquanto o amigo leal tinha abandonado ele, ele foi para Deus em oração. E ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, devolve-me a saúde, para que eu lhes dê o que merecem. Sei que te agradas de mim, pois não deixaste que meus inimigos triunfassem. Preservaste minha vida porque sou inocente e trouxeste-me a tua presença para sempre. O que Davi faz aqui? Ele usa os verbos no passado. Então ele relembra o quanto Deus tem sido bom para ele. Então, no momento de enfermidade, uma das grandes formas de ajudar essa pessoa a afofar o colchão dessa pessoa é fazê-la lembrar o que Deus já tem feito até aqui para essa pessoa. Como Deus tem sido fiel, amoroso, trazendo crescimento. Olha, não deixaste que meus inimigos triunfassem, preservaste minha vida, trouxeste-me a tua presença para sempre. O que é trazer a tua presença para sempre? Davi, ele lembra que Deus o trouxe para a presença de Deus para sempre. O que quer dizer isso? Ele não morreu ainda. Como Deus trouxe ele à sua presença? É que Davi sabia que Deus era o seu redentor final. Deus o escolheu. E pela fé Davi foi salvo. E o próprio Deus é que buscou Davi e trouxe. E ele está na presença de Deus para sempre. Ele estava vivo, mas mesmo que morra, nem a morte vai separar ele da presença de Deus. Então, não importa o que aconteça, o enfermo ele precisa saber que aquele que crê, aquele enfermo que crê na palavra de Deus, aquele que foi salvo, ele foi trazido à presença de Deus para sempre. Teve uma senhora, bem no começo, quando estava aqui, ela teve um câncer no pulmão. Muito amiga acho que da Maria Cristina, né? E começamos a visitar ela, não conseguia nem falar direito. E um dia, então, apresentamos o Evangelho, e eu perguntei se ela queria crer, ser salva. Ela falou assim, sim. Eu falei, acho que ela não entendeu direito. Deixa eu perguntar de novo. Eu não estava acreditando. Eu perguntava, sim. E aí, algumas coisas, uma alegria nela, alguns sinais a gente percebeu que ela... Mas a vidinha dela estava quase no fim. Cris, eu posso estar errando aqui, mas parece que um dia você foi visitar ela.
e ela não podia mais receber visita. E tinha uma irmã que cuidava muito dela, era bem vigilante com todas as coisas que ela podia ou não fazer. E a Cris chegou na porta, e a irmã, parece que quando viu você, né, Cris? Já veio ao seu encontro. Se eu estiver mentindo ou errando, você me corrige aí. E ela não estava sabendo que a Cris estava ali, mas ela queria que a Cris entrasse. Foi isso que aconteceu? Não sei o que vocês entendem disso ou não. Mas alguma coisa falou para ela, tem alguém aí que é da sua família. Agora. Porque Deus trouxe ela. E eu tive uma paz tão tranquila de que aquele dia que eu falei do Evangelho, Deus trouxe ela para sempre para Ele. Aí nós estávamos querendo fazer o funeral aqui na igreja. Eu tinha até programado todo o culto e tal, mas os familiares acharam melhor fazer em outro lugar. Nós não lutamos por isso. Nós fomos lá no funeral tranquilo. Por quê? Deus tinha levado ela para Ele, para sempre. Então nós temos um maravilhoso conselheiro, que tem nos abençoado em todos os momentos da nossa vida. E mesmo que vier aquilo que nós mais tememos, Ele nos levou para sempre à sua presença, desde já. Nós já estamos. Efésios fala que Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestiais. É passado, mas isso vai acontecer no futuro, mas para Deus já é passado, de tão certo que será a nossa vida com Deus, que está sendo a nossa vida com Deus. Por isso que Davi termina esse primeiro livro de 41 salmos, o primeiro livro de música, ele termina com uma bendição, com uma doxologia. Ele fala, louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Imagine um doente acamado por muito tempo, ali machucado com as costas, atrofiado os seus músculos, gritar isso. É por causa da certeza que ele tem um maravilhoso conselheiro. E ele tinha anjos ao seu lado, que apesar dos inimigos terem abandonado, estarem sussurrando maldade, não terem esperança, apesar do próprio amigo fiel ter abandonado ele, ter virado as costas e preferido estar junto com o seu filho. Mas ele tinha pessoas que pensavam como Deus, que fortaleciam a esperança dele, e estavam junto com Davi. E que não aparecem os nomes aqui. Muitas vezes a ajuda que você vai dar, o socorro que você vai dar, aquele colchão que você vai virar para uma pessoa, ninguém vai ficar sabendo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E honre essas pessoas quando te ajudarem. Vamos ver o que Davi escreveu no Salmo 84, versículos 5 e 6? Vamos ler juntos? Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas e cobrirão de bênçãos. Quando nós passarmos pelo vale do choro, aqueles que decidiram percorrer os caminhos de Deus, esse vale, essas lágrimas se tornarão em irrigação por fontes revigorantes. Deus transforma. O que nós vemos hoje nesse salmo é como podemos ajudar pessoas no vale da enfermidade. O que nós vimos como podemos? Primeiro, pensa e sinta como Deus. Diante de uma pessoa que está enferma, pense e sinta como Deus. Misericórdia, compaixão, então demonstre compaixão. Enriqueça a esperança, tanto a sua como da pessoa e dos parentes, de amigos. Fortaleça a amizade leal. Agora talvez a pessoa só vai tomar o tempo, mas demonstra que você realmente é um amigo ali.
e apresente sempre um maravilhoso conselheiro. Talvez aqui todos os recursos acabaram, mas nós temos um maravilhoso conselheiro que nos trouxe para a sua presença, para sempre, desde agora e para sempre. Algumas verdades aqui. Primeiro, o leito nos ajuda a diferenciar a lealdade dos amigos. Mas não se aborreça, não. Quando nós estamos no leito, que a gente vê, né, quem realmente são os amigos. Isso é triste. Mas nos alerta de que, de repente, a gente compra amizade. A gente faz de tudo para ter uma amizade com a pessoa e, de repente, alguém que é leal está do nosso lado e a gente despreza. E aí o leito vai diferenciar. Vai abrir os nossos olhos. Vai fazer-nos entender quem são as pessoas que são leais. Se alegre com essas pessoas. O leito nos ensina o quanto é incerta a confiança que temos nas pessoas. Isso aconteceu com Jó. 4 amigos vieram de longe, durante uma semana ficaram calados. Mas depois que, sem entender o que estava acontecendo, abrir a boca, eles jogaram Jó mais na terra ainda. Jó já estava sentado em cinzas, pegava a telha e raspava para sair as feridas, o pus dos seus braços, suas pernas. Os amigos vieram ali e tentaram entender por que Jó dizia-se temente a Deus, uma pessoa que amava a Deus, que tinha tantas coisas boas, tantas bênçãos, agora perdeu tudo e perdeu a própria doença. Eles, depois, 7 dias, ficaram ali ao lado de Jó. É nobre o que eles fizeram. Mas depois não aguentaram, abriram a boca e deu muito problema. E Jó ainda tentava discutir com ele, argumentar com ele, naquele sofrimento ainda tendo que argumentar com essas pessoas. Então o leito nos ensina o quanto é incerto a confiança que temos nas pessoas. Se é incerta a confiança que nós temos nas pessoas, aonde nós temos que investir então? Na pessoa de Deus. Por isso o leito nos leva a entender o quanto é importante cultivar o nosso relacionamento com Deus, o verdadeiro amigo, o maravilhoso conselheiro. As pessoas vão falhar, nós vamos falhar. E esses conselhos que nós vimos hoje é para nos ajudar em como nos devemos comportar, porque se nós não tivermos esse conselho, nós vamos falhar também com os nossos irmãos, familiares, amigos. Então, Davi está nos ajudando a sermos pessoas que honram e glorificam a Deus em entender e ajudando pessoas no vale da enfermidade. Então, desde já, não espere a enfermidade, não espere nada acontecer com você. Cultive um relacionamento íntimo com Deus, porque na hora do temporal, Ele vai estar lá. Mesmo que amigo te traia, mesmo pessoas que você achava que podia contar, vão te abandonar, mas Deus vai estar lá, afofando e virando o seu colchão. O leito deve nos lançar nos braços do Senhor e jamais desejarmos nos afastar dele. É por isso que algumas vezes, quando o nosso coração está tão apegado, quando a confiança que temos, que deveria sair para com Deus, está tão despejada em pessoas, em coisas, em dinheiro, em bens, em seguros, em hospitais, quando nós colocamos isso como se fosse o nosso Deus, Deus algumas vezes deixa com que a gente permite com que a gente passe por algumas coisas, para que a gente volte para Ele. Desejamos estar com Ele, e nos apegarmos a Ele, nos abraçarmos a Ele, e dali nunca mais sair. Esse é um dos benefícios da enfermidade. Muitos crentes estão tendo uma vida totalmente diferente nessa pandemia, depois que passaram por esses momentos de desespero, de enfermidade. Muitas pessoas aprenderam a agir em cuidar de outras pessoas no leito da enfermidade. E nós também podemos. Eu louvo a Deus porque vários irmãos aqui já passaram, estão passando por enfermidades. E é surpreendente
que tudo aquilo que eu preguei hoje para nos ajudar a aprender, você já nos ensina. Então, com palavras de encorajamento, várias pessoas passaram por isso na época da Iris, né? Na época da Iris, a Érica com seus problemas que teve também, outras pessoas. Então, o cuidado, poucas palavras, palavras corretas, fortaleceu a esperança, o apreço, o carinho, né? A atenção, o cuidado com as palavras. Que Davi fala que pessoas vinham ali para saber notícia só para espalhar maledicência. Eu tenho notado que a igreja é madura nessa área, mas nós temos que vigiar e seguir em frente. Amém?